As luzes de Chicago piscavam como um mar de estrelas rebeldes, refletidas nas poças das ruas molhadas pela chuva recente. Era 1920, e os Estados Unidos estavam mergulhados em uma década que desafiava todas as convenções. Os loucos anos 20, como seriam conhecidos, eram um turbilhão de glamour, perigo e contradição. Enquanto as revistas e os filmes pintavam uma era de champanhe e jazz incessante, a realidade era mais crua, mais arriscada, mais viva. O que realmente acontecia quando os americanos buscavam diversão? Como eles preenchiam as horas livres em um tempo de proibições, músicas vibrantes e sonhos que pareciam maiores que a própria vida? Acomode-se confortavelmente, diminua as luzes e mergulhe conosco nessa história. Deixe nos comentários de onde você está assistindo e compartilhe suas próprias experiências com tempos de mudança. Vamos começar. Em Cicero, um subúrbio, operário nos arredores de Chicago, Maria, uma jovem de 19 anos, ajustava o vestido novo diante do espelho em seu quarto pequeno. A bainha, ousadamente acima dos joelhos, era um grito de rebeldia contra as saias longas que sua mãe, uma imigrante italiana devota, ainda usava. Maria trabalhava como datilógrafa em uma fábrica de peças de automóveis, ganhando o suficiente para comprar aquele vestido com o dinheiro que economizava em segredo. Ela não era rica, mas naquela noite queria se sentir como as mulheres das capas de revistas, com seus cabelos curtos, maquiagem marcante e um ar de liberdade que parecia desafiar o mundo. No espelho, seus olhos brilhavam com uma mistura de nervosismo e antecipação. Ela estava prestes a cruzar uma linha que sua mãe, com suas regras rígidas e rosários diários, jamais aprovaria. Maria pegou o casaco, um modelo simples de lã, que contrastava com o vestido moderno, e desceu as escadas de madeira rangente da casa onde vivia com a família. O cheiro de molho de tomate ainda pairava na cozinha, um lembrete da vida simples que ela queria, só por uma noite, deixar para trás. Na esquina, Clara, sua melhor amiga, a esperava com um sorriso travesso. — Você está pronta para isso, Maria? Perguntou Clara, ajeitando o chapéu de aba larga que escondia parcialmente seus olhos. Clara era mais ousada. Sempre falava de speakeasies, como se fossem o paraíso na terra. Maria hesitou, pensando nas histórias que ouvia na igreja sobre os perigos dos bares clandestinos, onde a lei era apenas uma sugestão. Pronta, respondeu, com mais coragem do que sentia de verdade. As duas caminharam pelas ruas escuras de Cicero, onde as luzes dos postes tremiam como se guardassem os segredos da noite. A lei seca, promulgada em 1920, havia transformado os Estados Unidos de uma forma que ninguém previra. O governo acreditava que proibir o álcool traria ordem e moralidade. Mas o resultado foi um país sedento por diversão e disposto a quebrar todas as regras para consegui-la. Em Chicago, milhares de speakeasies surgiram como cogumelos após a chuva, escondidos em porões, atrás de portas falsas ou disfarçados como lojas comuns. Dizia-se que Nova York tinha 30.000 desses bares clandestinos. Mas Chicago não ficava muito atrás, com seus becos e esquinas pulsando de vida secreta. Maria e Clara chegaram a uma mercearia de aparência inocente, com latas de tomate empoeiradas na vitrine. Clara bateu 3 vezes na porta dos fundos, sussurrando uma senha que Maria não conseguiu distinguir. A porta rangeu ao abrir, e um homem com um bigode fino as examinou com olhos desconfiados antes de permitir a entrada. O interior do speakeasy era um mundo à parte. O ar estava carregado com um cheiro acre de cigarros, perfume barato e gin caseiro. Um quarteto de músicos negros no palco improvisado tocava jazz com uma energia que parecia incendiar o ambiente. O som do saxofone e da bateria vibrava no peito de Maria, fazendo-a esquecer, por um momento, o peso das expectativas da família. Homens de terno e mulheres com colares de pérolas dançavam o Charleston, seus corpos movendo-se em uma sincronia frenética que desafiava a gravidade. Era a primeira vez que Maria via homens e mulheres bebendo juntos, rindo juntos, sem as barreiras que a sociedade impunha. Ela notou um casal branco dançando com um grupo de negros, algo que sua mãe consideraria um escândalo. O jazz, com suas notas improvisadas, estava derrubando muros invisíveis, unindo raças e classes em uma celebração que parecia desafiar o próprio tempo. No canto do bar, Tony, um homem de 25 anos com olhos cansados e um sorriso torto, observava a multidão. Ele não era um cliente comum. Tony trabalhava para o Capone, o nome que ecoava em sussurros por toda Chicago. Aos 25,
anos, ele já era um dos muitos jovens que haviam encontrado no crime organizado uma chance de escapar da pobreza. Tony entregava garrafas de uísque contrabandeado, subornava policiais e, quando necessário, lidava com situações mais perigosas. Naquela noite, ele estava ali para garantir que o Speakeasy pagasse a taxa de proteção. Um eufemismo para a extorsão que mantinha o império de Capone funcionando. O glamour da noite escondia uma verdade sombria. Cada gole de licor, cada risada, alimentava uma máquina de corrupção e violência que dominava a cidade. Maria aceitou um copo de algo que Clara chamou de bathtub gin. O líquido queimou sua garganta, com um gosto que lembrava produtos químicos mais do que bebida. Ela fez uma careta, mas engoliu, sentindo o calor espalhar-se pelo corpo. Ela não sabia que aquele gin, feito em porões e banheiras, podia ser mortal. Nos primeiros anos da lei seca, o licor caseiro, muitas vezes misturado com substâncias tóxicas como metanol, causava milhares de mortes por envenenamento. Entre 1920 e 1925, os casos de intoxicação alcoólica dispararam, transformando a busca por diversão em uma roleta russa. Maria, porém, só pensava na música, na dança, na sensação de estar viva, em um momento que parecia eterno, enquanto dançava com Clara. Maria sentiu os olhos de alguém sobre ela. Era Tony, ainda no canto do bar, segurando um copo de uísque, que ele mesmo trouxera. Ele notou o jeito desajeitado como Maria dançava, mas também a energia que ela exudava, como se estivesse descobrindo o mundo pela primeira vez. Tony não era um homem cruel, mas a vida o havia endurecido. Crescer em um bairro pobre de Chicago, onde a única forma de escapar da miséria era aceitar as regras do jogo. E o jogo naquela cidade pertencia a homens como Capone, cuja fortuna, anual de 60 milhões de dólares, rivalizava com as maiores empresas do país. Tony sabia que o Speakeasy era apenas uma peça em um tabuleiro maior, onde a violência era tão comum quanto a música. Maria, alheia aos olhares de Tony, deixou-se levar pela dança. Um rapaz chamado Ed, com olhos gentis e um terno emprestado que não lhe caía muito bem, pediu para dançar com ela. Ele era operário em uma fábrica de aço, mas naquela noite, com o cabelo penteado para trás e um sorriso tímido, parecia um galã de cinema. Ou jazz os unia, apagando as diferenças de classe, de raça, de tudo o que os separava fora daquele porão. Maria girava nos braços de Ed rindo alto, quando um estrondo ecoou na entrada. A porta dos fundos foi arrombada, e homens armados invadiram o Speakeasy. Gritos cortaram o ar, a música parou abruptamente, e o chão pareceu tremer. Sob os pés de Maria, o caos engoliu o Speakeasy em segundos. Garrafas caíam das mesas, estilhaçando-se no chão de madeira. As luzes piscaram, e o cheiro de gin derramado misturou-se ao pânico que tomava conta do ambiente. Maria agarrou o braço de Clara, os olhos arregalados, enquanto os homens armados, com distintivos brilhando nos casacos Grit Van Ordens. "Polícia! Ninguém se mexe!" bradou o líder, um homem corpulento com um chapéu fedora amassado. Mas ninguém acreditava que eram apenas policiais. Em Chicago, os distintivos muitas vezes escondiam lealdades compradas, e as batidas em Speakeasies podiam ser tanto operações oficiais quanto golpes de gangues rivais. Tony, ainda no canto do bar, não se moveu. Ele conhecia o jogo melhor do que ninguém. Seus olhos percorreram o ambiente, calculando. Ele reconheceu o líder da batida, um detetive chamado Malone, conhecido por aceitar subornos, mas também por fazer prisões quando a pressão dos superiores aumentava. Tony sabia que naquela noite, o Speakeasy não tinha pago a proteção completa, e isso podia significar problemas. Ele deslizou a mão para dentro do paletó, onde uma pequena pistola estava escondida, mas hesitou. Qualquer movimento errado poderia transformar a confusão em um banho de sangue. Maria, paralisada, sentiu o coração disparar. Ela nunca imaginara que sua primeira noite em um Speakeasy terminaria assim. Clara, mais experiente, puxou-a para trás de uma mesa virada sussurrando: "Fica quieta. Maria, eles vão só assustar a gente." Mas o tom de Clara não era tão confiante quanto suas palavras. As histórias de batidas policiais eram comuns em Cicero, mas também corriam boatos sobre tiroteios, prisões e até desaparecimentos. Maria pensou na mãe, que a esperava em casa, e no sermão que levaria se fosse pega. Pior ainda, ela pensou no que aconteceria se a fábrica onde trabalhava descobrisse. Perder o emprego seria um golpe devastador para sua família. Enquanto os policiais revistavam o bar,
derrubando cadeiras e confiscando garrafas. Maria notou que alguns clientes tentavam escapar por uma porta lateral. Eddie, o rapaz com quem dançara, estava entre eles, mas antes que pudesse alcançar a saída, um dos homens armados o agarrou pelo colarinho jogando-o contra a parede. "Quer correr, garoto?" rosnou o policial, enquanto Eddie levantava as mãos, pálido. Maria sentiu um nó no estômago. A liberdade que sentira minutos antes, dançando ao som do jazz, agora parecia uma ilusão frágil. Do outro lado do salão, Tony tomou uma decisão. Ele se aproximou de Malone, mantendo as mãos visíveis para evitar problemas. "Detetive", disse, em um tom baixo, mas firme, "acho que podemos resolver isso sem confusão." Malone o encarou, os olhos semicerrados. Ele sabia quem Tony representava. Em Chicago, o nome de Al Capone era como uma sombra que pairava sobre cada esquina. "Você tem 5 minutos para me convencer", respondeu Malone cruzando os braços. Tony sabia que o suborno teria que ser alto, mas também sabia que Capone não tolerava falhas. Se o speakeasy fosse fechado, Tony pagaria o preço. Enquanto isso, a banda, que havia parado de tocar, começou a reunir seus instrumentos discretamente. O líder do quarteto, um homem chamado Jimmy com um trompete surrado, olhou para seus colegas e fez um sinal. Eles sabiam que, em noites como aquela, a música podia ser a única coisa a acalmar os ânimos. Com um aceno, Jimmy começou a tocar, uma melodia suave, quase melancólica, que contrastava com o caos. Alguns policiais pararam, surpresos, enquanto a música preenchia o ambiente. Maria, ainda agachada atrás da mesa, sentiu as notas do trompete acalmarem seu coração acelerado. Era como se o jazz, mesmo naquele momento, tivesse o poder de unir as pessoas. Mas a trégua durou pouco. Um dos policiais, mais jovem e impaciente, gritou para a banda parar. Jimmy ignorou, continuando a tocar, e o policial avançou, empurrando o trompete para o chão. Um murmúrio de protesto percorreu o salão. Para muitos ali, o jazz não era apenas música. Era um símbolo de resistência, de liberdade, de tudo o que a lei seca tentava sufocar. Maria viu o rosto de Jimmy endurecer, mas ele não reagiu. Em vez disso, ele pegou o trompete, limpou-o com cuidado e olhou para o policial com uma dignidade que fez Maria sentir um misto de admiração e medo. Tony, ainda negociando com Malone, percebeu que a situação estava escapando do controle. Ele precisava agir rápido. Em um movimento calculado, ele tirou um maço de notas do bolso e o entregou ao detetive. "Isso cobre a noite", disse, com um tom que misturava confiança e ameaça. Malone pegou o dinheiro, contaram as notas rapidamente e fez um sinal para seus homens. "Estamos saindo", anunciou. Para surpresa de Maria e Clara, os policiais começaram a recuar, levando algumas garrafas confiscadas, mas deixando o speakeasy intacto. A multidão respirou aliviada, mas a tensão ainda pairava no ar. Maria se levantou, as pernas trêmulas. Clara riu, tentando aliviar o clima. "Viu? Eu disse que ia dar tudo certo." Mas Maria não conseguia rir. Ela olhou para o salão, agora bagunçado, com mesas viradas e cacos de vidro pelo chão. Eddie, ainda contra a parede, parecia abalado. A banda começou a tocar novamente, mas o clima já não era o mesmo. Maria percebeu que a noite, que começara como aventura, era apenas uma pequena parte de algo muito maior, mas e perigoso. Ela olhou para Tony, que agora conversava com o dono do speakeasy, e se perguntou quem ele era. Algo nele a intrigava, mas também a assustava. Enquanto Maria e Clara decidiam se ficariam ou iriam embora, as ruas de Chicago continuavam a pulsar. Em outros speakeasies, a noite seguia, com danças, risadas e perigos escondidos. A Sedate Era, um caldeirão de contradições, onde a busca por diversão caminhava de mãos dadas com a violência e a corrupção. E Maria, sem saber, estava apenas começando a descobrir esse mundo. O ar no speakeasy ainda estava carregado, mesmo após a saída dos policiais. O som do jazz voltava a encher o salão, mas agora com uma energia mais contida, como Say To Do's Ollie. Soubessem que a noite poderia desmoronar novamente a qualquer momento. Maria segurava o copo vazio, os dedos tremendo levemente. Clara, tentando recuperar o ânimo, puxou-a pela mão. "Vamos, Maria. Não deixa isso estragar a noite", disse, com um sorriso forçado. Mas Maria não conseguia se livrar da sensação de que havia algo maior por trás do que acabara de acontecer. Algo que ela não entendia completamente, enquanto
As duas voltavam para a pista de dança. Maria notou Tony saindo pela mesma porta lateral que os clientes haviam tentado usar durante a batida. Ele parecia calmo, mas seus olhos estavam alertas, como os de alguém que sabia mais do que dizia. Maria se perguntou o que um homem como ele fazia em um lugar como aquele. Ele não dançava, não ria como os outros. Havia uma dureza nele, mas também algo que a intrigava, como se ele carregasse uma história que ela queria desvendar. A banda, liderada por Jimmy, agora tocava uma melodia mais animada, e alguns casais voltaram a dançar. Maria viu Eddie, o operário com quem dançara antes, hesitando perto do bar. Ele parecia abalado, esfregando o pescoço onde o policial o agarrara. Maria sentiu um impulso e caminhou até ele. — Você está bem? Perguntou, tentando soar casual. Eddie deu um meio sorriso, ainda pálido. — Já passei por coisa pior, respondeu, mas sua voz tremia. Ele contou que trabalhava na fábrica de aço de Cicero, um emprego que mal pagava o suficiente para sustentar a mãe viúva e os irmãos menores. Mas noites como essa, disse, apontando para o salão, fazem a vida valer um pouco mais. Maria sorriu, sentindo uma conexão com Eddie. Ele não era como os homens que ela via nas revistas, com seus ternos impecáveis e carros brilhantes. Ele era real, alguém que, como ela, buscava um momento de escape em um mundo que parecia sufocá-los. Eles conversaram por um tempo, enquanto Clara dançava com o estranho, seus movimentos exagerados, chamando a atenção de todos. Maria e Eddie falaram sobre a cidade, sobre como Chicago parecia estar se reinventando a cada dia. Os jogos de beisebol, como Babe Ruth estava mudando o esporte com seus home runs, trazendo multidões aos estádios. Eu ouvi no rádio, disse Eddie, com entusiasmo. 70 mil pessoas assistindo a uma luta de boxe. 70 mil. Você acredita? Maria riu, surpresa com a empolgação dele. Ela não sabia muito sobre esportes, mas entendia o que ele queria dizer. Havia algo no ar, uma energia que fazia as pessoas quererem mais da vida. Fosse através do jazz, do beisebol ou das luzes brilhantes dos cinemas. O rádio, que agora chegava às casas com suas caixas de cristal, trazia o mundo para dentro dos lares. Maria se lembrava de sua família reunida em torno do aparelho na sala, ouvindo música ao vivo ou notícias de cidades distantes. Era como se o país inteiro estivesse conectado, compartilhando os mesmos sonhos. Mas enquanto Maria e Eddie conversavam, o lado sombrio de Chicago não descansava. Do lado de fora do Speakeasy, Tony se encontrava com um homem chamado Frank, outro capanga de El Capone. Frank era mais velho, com cicatrizes no rosto que contavam histórias de noites muito piores que aquela. O chefe não vai gostar disso, disse Frank, acendendo um cigarro. Malone tá ficando ganancioso. Se ele continuar apertando, vai ter problema. Tony assento, sabendo que problema em Chicago significava algo bem mais grave que uma discussão. A cidade registrava mais de 500 assassinatos por ano, muitos ligados às guerras entre gangues pelo controle do mercado de licor. O império de Capone, que movimentava 60 milhões de dólares anuais, era construído sobre sangue e subornos. E Tony sabia que sua lealdade era tanto uma oportunidade quanto uma prisão. Enquanto isso, dentro do Speakeasy, Maria começou a relaxar. Novamente, o jazz com seus ritmos pulsantes tinha um jeito de apagar o medo. Ela aceitou outro copo de gin, ignorando o gosto amargo. Clara, agora de volta, insistiu que elas aprendessem o Charleston com um grupo de flappers que dominava a pista. As com seus vestidos soltos e cabelos curtos, moviam-se com uma confiança que Maria invejava. Elas eram o símbolo de uma nova era. Mulheres que fumavam em público, dirigiam carros e desafiavam as expectativas. Maria tentou imitar os passos, rindo de sua própria falta de jeito. — Você vai pegar o jeito! Gritou Clara, enquanto a multidão aplaudia, mas a noite estava longe de acabar. Enquanto Maria dançava, um homem entrou no Speakeasy, diferente dos outros clientes. Ele usava um terno caro, mas desalinhado, e seus olhos percorriam o salão com uma intensidade que fez Maria estremecer. Ela não sabia quem ele era, mas algo nele parecia fora de lugar. Clara, percebendo a mudança no clima, sussurrou: — Não olha para ele. É melhor fingir que não viu. Maria quis perguntar por quê, mas antes que pudesse, o homem se dirigiu ao dono do Speakeasy, um italiano baixo chamado Gino, que parecia nervoso com a chegada do estranho do lado do fora. Tony e Frank continuavam sua conversa, alheios ao que acontecia no salão. — Temos que mandar um recado, disse Frank, jogando o cigarro no chão.
Se os irlandeses acham que podem invadir nosso território, vão aprender da pior forma. Tony franziu a testa. Eu sabia que mandar um recado significava violência, talvez até um assassinato. Ele já tinha visto corpos nos becos de Chicago. Homens que ousaram desafiar Capone, ou que simplesmente estavam no lugar errado. Mas Tony também sabia que hesitar podia custar sua própria vida. Dentro do Speakeasy, Maria sentia o peso do olhar do estranho. Ele agora conversava com Gino em um canto, os dois trocando palavras acaloradas. A música continuava, mas o clima no salão estava tenso. Maria olhou para Ed que o Poresh al raio. A discussão, bebendo um copo de uísque. Ela pensou em perguntar a Clara quem era o homem, mas antes que pudesse, o estranho levantou a voz, apontando para Gino. Você acha que pode brincar comigo? Gritou, atraindo olhares. Gino tentou acalmá-lo, mas o homem puxou uma arma, e o salão mergulhou no silêncio. O silêncio no Speakeasy era sufocante, como se o próprio ar tivesse parado de circular. O homem de terno desalinhado segurava a arma com firmeza, apontando-a diretamente para Gino, o dono do bar. Seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e desespero, e sua voz, embora tremesse, carregava uma ameaça que fez todos no salão recuarem. Maria, paralisada perto da pista de dança, sentiu o coração disparar. Clara agarrou seu braço, os dedos cravados em sua pele, sussurrando: "Não se mexa, Maria, pelo amor de Deus." Ed, que estava ao lado delas, deixou o copo de uísque escorregar da mão, o vidro se estilhaçando no chão, mas ninguém pareceu notar. Gino levantou as mãos lentamente, tentando manter a calma. "Calma, Gianni, não precisa disso", disse, com um tom que misturava súplica e autoridade. Maria não sabia quem era Gianni, mas pelo jeito como Gino falava, ele não era um cliente qualquer. Havia algo pessoal na discussão, algo que o ia além do dinheiro ou das garrafas de licor escondidas atrás do balcão. O jazz, que minutos antes dominava o ambiente, agora era apenas uma memória distante. Até a banda, com seus instrumentos ainda em mãos, parecia congelada, esperando o próximo movimento. Maria olhou ao redor, procurando uma saída. A porta lateral, pela qual alguns haviam tentado escapar durante a batida policial, estava bloqueada por dois homens que pareciam trabalhar para Gianni. Eles não empunhavam armas, mas seus olhares eram tão intimidadores quanto a pistola na mão do líder. Maria pensou na mãe, na promessa que fizera de voltar cedo para casa, e na vergonha que seria se fosse pega em um lugar como aquele. Mas, mais do que isso, ela sentia medo. Chicago era uma cidade onde a violência explodia sem aviso, e as histórias de tiroteios em Speakeasies eram tão comuns quanto as músicas que tocavam neles do lado do fora. Tony e Frank ainda conversavam, no bico escuro, alheios ao que acontecia dentro do bar. O cheiro de cigarro e asfalto molhado pairava no ar, enquanto Frank delineava o plano para resolver o problema com os irlandeses. "Eles estão se achando donos do West Side", disse Frank, com desdém. "Se não dermos um jeito, vão tentar tomar Cicero também." Tony ouviu em silêncio, sabendo que qualquer movimento contra uma gangue rival significava riscos. Ele já tinha visto homens mortos por menos, seus corpos jogados em becos ou no rio Chicago, como se fossem lixo, mas ele também sabia que recuar não era uma opção. Al Capone não tolerava a fraqueza, e Tony, apesar de jovem, já carregava o peso de escolhas que não podia desfazer. Dentro do Speakeasy, Gianni abaixou a arma ligeiramente, mas a tensão não diminuiu. "Você acha que pode ficar com o lucro todo, Gino?" disse, com um riso amargo. "Acha que os O'Banian não sabem o que você faz com o licor que a gente fornece?" Maria, ouvindo o nome O'Banian, sentiu um calafrio. Até ela, que evitava as fofocas do submundo, conhecia o nome da gangue irlandesa que disputava o controle do mercado de bebidas com Capone. Chicago era um campo de batalha, e os Speakeasies eram os fronts onde essas guerras eram travadas. Gino tentou argumentar, mas Gianni o interrompeu. "Você tem até amanhã para pagar o que deve, ou esse lugar vira cinzas." A ameaça pairou no ar, e Maria percebeu que o Speakeasy, que momentos antes parecia um refúgio de liberdade, era na verdade um barril de pólvora. Clara, ainda segurando seu braço, sussurrou: "Temos que sair daqui." Mas antes que pudessem se mover, Gianni guardou a arma no coldre e fez um sinal para seus homens. Eles saíram rapidamente, deixando o salão em um silêncio atordoado. A banda, liderada por Jimmy, aproveitou a deixa para recomeçar a tocar. Mas a música agora soava forçada, como se tentasse encobrir o medo que ainda pairava.
Maria olhou para Eddie, que parecia tão perdido quanto ela. O que foi isso? Perguntou, a voz quase inaudível. Eddie balançou a cabeça, sem resposta. É assim que as coisas funcionam por aqui, disse por fim, com um tom resignado. Volcavem Pro, dançar, mas acaba no meio de uma guerra. Maria queria ir embora, mas Clara insistiu para que ficassem. Se a gente sair agora, vão perceber que estamos com medo, disse ela, tentando soar confiante. Maria não estava tão certa, mas cedeu. Elas voltaram para a pista, onde algumas flappers já dançavam novamente, seus movimentos desafiadores como se nada tivesse acontecido. Maria tentou se concentrar na música, mas sua mente estava em Johnny, em Gino, e no que poderia acontecer se as ameaças se concretizassem. Ela também pensava em Tony, o homem misterioso que parecia saber mais do que dizia. Onde ele estava quando Johnny entrou? Por que não voltou? Enquanto Maria dançava, tentando se perder no ritmo do Charleston, Tony e Frank caminhavam pelo beco, agora acompanhados por um terceiro homem, um motorista de Capone chamado Sal. O chefe quer uma reunião amanhã, disse Sal, com pressa. Os O'Banian estão apertando, e ele quer saber quem está do nosso lado. Tony sentiu o estômago revirar. Ele sabia que reuniões com Capone raramente terminavam bem. Chicago dividida, e cada speakeasy, cada carregamento de licor, era uma peça em um jogo mortal. Ele pensou em Maria, a garota que vira dançando com tanta vida. Por um momento, desejou estar lá dentro, apenas dançando, sem o peso do que sabia. Dentro do speakeasy, Maria começava a se soltar novamente. A música, o calor do gin, os risos ao seu redor, tudo conspirava para apagar o medo. Ela dançava com Eddie, que agora parecia mais à vontade, contando histórias sobre jogos de beisebol que ouvia no rádio. Babe Ruth é um monstro, disse ele, rindo. 59 home runs em 1921. Você já viu algo assim? Maria sorriu, mas sua mente ainda estava dividida. Ela pensava no rádio em casa, na voz de um locutor narrando lutas de boxe para 70.000 espectadores, na forma como o mundo parecia estar acelerando, deixando pessoas como ela para trás, mas a noite ainda reservava surpresas. Enquanto Maria girava nos braços de Eddie, a porta do speakeasy se abriu novamente. Desta vez, não eram policiais nem homens armados, mas um grupo de jovens. Entre eles uma mulher que chamou a atenção de todos. Ela usava um vestido vermelho brilhante, com franjas que dançavam a cada passo, e um cigarro pendurado nos lábios. Era uma flapper, mas não qualquer uma menos seu jeito de andar. Dizia que ela era alguém importante. Clara, ao ver a mulher, arregalou os olhos. É a Rose, sussurrou, com um tom de reverência. Ela é uma das maiores dançarinas de Chicago. Maria olhou para Rose, fascinada, mas também com um pressentimento de que a chegada dela mudaria tudo. Rose entrou no speakeasy, como se o lugar fosse dela, com um andar confiante que fazia as franjas do vestido vermelho dançarem como chamas. Seu cigarro pendurado nos lábios soltava uma fumaça fina que se misturava ao ar já carregado do salão. As flappers na pista pararam por um instante, admirando-a, e até a banda, com Jimmy no trompete, pareceu ajustar o ritmo para recebê-la. Maria, ainda nos braços de Eddie, não conseguia tirar os olhos dela. Rose era o epítome da nova mulher dos anos 20, com cabelos curtos e maquiagem ousada, um símbolo vivo da rebeldia que Maria só via nas revistas. Clara, ao lado, murmurou, ela é lendária. Dizem que dançou com Duke Ellington em pessoa. Rosie acenou para Gino, que ainda se recuperava da ameaça de Johnny, e se dirigiu ao bar como se nada tivesse acontecido. Ela pediu um gin com um gesto de mão, e o bartender, um homem magro chamado Luigi, serviu-a imediatamente. Maria observou como os homens ao redor a olhavam, uma mistura de desejo e respeito. Rosie não era apenas uma dançarina. Ela era uma força, alguém que quebrava barreiras sem pedir permissão. Em uma era onde as mulheres acabavam de ganhar o direito ao voto, Rosie representava a liberdade que ia além das urnas, menos a liberdade de dançar, fumar, beber e viver sem amarras. Maria sentiu uma pontada de inveja misturada à admiração. Sua própria vida parecia tão pequena comparada de Rosie, trabalhando na fábrica, datilografando cartas intermináveis. Maria sonhava com algo mais, mas o medo sempre a segurava. Eddie, percebendo sua distração, perguntou Queer com Heather. Eu ouvi histórias, mas nunca vi de perto. Maria hesitou, mas Clara já a puxava pela mão. Vamos lá, Maria. Essa é a noite para ser ousada.
Elas se aproximaram do bar, onde Rose conversava com um grupo de jovens, rindo alto de uma piada que Maria não entendeu. Rose, essa é minha amiga Maria, disse Clara, com um tom casual que escondia sua empolgação. Rose virou-se, seus olhos pintados de cole, avaliando Maria de cima a baixo. Prazer, querida, disse ela, com uma voz rouca pelo cigarro. Você parece nova nesse mundo. O que te traz aqui? Maria gaguejou uma resposta, falando sobre o desejo de ver o jazz de perto. Rose sorriu, exalando fumaça. Jazz não é só música, é revolução. Vem, dança comigo. Antes que Maria pudesse protestar, Rose a puxou para a pista. A banda, percebendo a oportunidade, começou a tocar Yushimi, uma dança que escandalizava os tradicionais com seus movimentos sensuais. Rose guiava Maria com facilidade, ensinando os passos com paciência. Solta o corpo, menina. Esquece as regras, dizia ela, enquanto giravam. Maria, inicialmente desajeitada, começou a pegar o jeito, sentindo a música pulsar em suas veias. Ao redor as pessoas aplaudiam, e Eddie observava com um sorriso. Para Maria, aquele momento era libertador, como se estivesse deixando para trás a garota tímida de Cicero. Enquanto dançavam, Rose contou um pouco de sua história. Ela viera de uma pequena cidade em Ohio, fugindo de um casamento arranjado. Em Chicago, encontrou o jazz em clubes como o Cotton Club, onde negros e brancos se misturavam apesar das leis segregadoras. Louis Armstrong mudou minha vida, disse ela, com os olhos brilhando. Sua música quebra barreiras. Homens e mulheres bebendo juntos, dancando juntos. Isso é o futuro. Maria assentiu, pensando em como o speakeasy representava essa mistura. Ali raças e classes se uniam, desafiando o status quo. Mas nem tudo era glamour. Rose mencionou os perigos, como o licor envenenado que matava amigos seus. Entre 1920 e 1925, milhares morreram por causa desse gin tóxico, disse ela, com um tom sério. Mas a gente continua, porque parar seria pior. Maria pensou no copo que bebera mais cedo, no risco que correra sem saber. A lei seca, em vez de proteger, criara um mundo mais perigoso, onde a diversão andava de mãos dadas com a morte. Do lado de fora, Tony, Frank e Sal dirigiam-se a um carro estacionado no beco. O motor ronronou ao ligar, e eles partiram em direção ao esconderijo de Capone em Cicero. As ruas estavam cheias de vida noturna, com pessoas saindo de teatros e cinemas, onde estrelas como Charlie Chaplin e Rudolph Valentino encantavam as telas. Tony pensava no rádio que ouvia em casa, nas transmissões de jogos de beisebol que reuniam famílias. Babe Ruth, com seus 59 home runs, era um herói nacional, transformando o esporte em espetáculo. Mas para Tony, a realidade era outra. Reuniões com Capone, onde decisões de vida e morte eram tomadas. No speakeasy, Maria e Rosie continuavam dançando. Agora acompanhadas por Clara e Eddie, o grupo formava um círculo, rindo e girando ao som do Black Bottom, outra dança que simbolizava a liberdade. Maria sentia-se viva, como se aquela noite estivesse mudando algo dentro dela. Rosie, percebendo sua empolgação, sussurrou: "Você tem potencial, menina. Não deixe que te prendam." Maria sorriu, mas uma sombra cruzou sua mente. Ela pensou em Johnny, na ameaça a Gino, e se perguntou se aquela liberdade tinha um preço alto demais. Enquanto isso, Gino, atrás do bar, limpava copos com as mãos trêmulas. Ele sabia que Johnny voltaria, e sem o pagamento, o speakeasy poderia. Ele pensou em pedir ajuda a Capone, mas isso significaria mais dívidas. Chicago era uma teia de alianças frágeis, onde um erro podia custar tudo. Gino olhou para a pista, vendo Maria dançar, e sentiu uma pontada de culpa. Lugares como o seu ofereciam escape, mas também perigo. A noite avançava, e Maria começava a se cansar. Rosie, incansável, propôs um brinde. As flappers, as rebeldes, as que não se curvam, disse ela, erguendo o copo. Maria brindou, sentindo-se parte de algo maior. Mas enquanto bebia, a porta se abriu mais uma vez. Desta vez, era Tony, voltando sozinho. Seus olhos encontraram os de Maria, e por um instante, o salão pareceu encolher. Ele caminhou até Gino, trocando palavras baixas, e Maria se perguntou o que viria a seguir. Tony parou por um instante ao entrar no speakeasy, seus olhos varrendo o salão até encontrarem os de Maria. Havia algo nela que o intrigava, uma inocência misturada à curiosidade que contrastava com um mundo endurecido
em que ele vivia. Ele acenou levemente com a cabeça, um gesto quase imperceptível. Antes de se dirigir a Gino, Maria sentiu um arrepio, mas desviou o olhar, voltando a atenção para Rosie e o grupo. "Quem é aquele?" perguntou ela a Clara, tentando soar casual. Clara olhou rapidamente e sussurrou: "Tony, trabalha para Volca sob Quem. Melhor não se envolver." Mas Maria não conseguia ignorar a presença dele. Ele parecia carregar o peso de Chicago nos ombros. E algo nisso a atraía Gino. Ao ver Tony, relaxou visivelmente. "Graças a Deus você voltou", disse ele, limpando o suor da testa. Tony se inclinou sobre o balcão, falando baixo. "Frank disse que o chefe cuida disso, mas você precisa pagar amanhã, ou os O'Banian voltam." Gino assentiu, grato, mas preocupado. Ele sabia que depender de Al Capone era como dançar com o diabo, uma proteção que vinha com correntes. Tony olhou de relance para a pista, onde Maria dançava com Rosie, e sentiu uma pontada de algo que não sentia há tempos: desejo por uma vida normal. Rosie, alheia à conversa no bar, continuava a liderar a dança. Ela agora ensinava a Maria o Black Bottom, uma dança que misturava passos africanos com um frenesi americano, escandalizando os conservadores. "Mexa os quadris assim", demonstrava Rosie, com movimentos fluidos que faziam o vestido vermelho rodopiar. Maria ria, tropeçando nos próprios pés, mas persistindo. Eddie e Clara se juntaram, formando um círculo animado. O jazz da banda acelerava, com Jimmy soprando o trompete, como se quisesse apagar as ameaças da noite. Para Maria, aquele momento era um vislumbre de liberdade, um escape da rotina da fábrica onde datilografava cartas sobre peças de automóveis, sonhando com algo mais. Enquanto dançavam, Rosie compartilhou mais histórias. "Eu vi Duke Ellington tocar no Harlem", disse ela, ofegante entre os passos. "Lá, brancos e negros se misturam como se o mundo fosse um só. Aqui em Chicago, é o mesmo nos speakeasies, menos a música une-u que a sociedade separa." Maria pensou nisso, lembrando das famílias em Cicero, divididas por origens e raças. Sua mãe, italiana, mal falava com os vizinhos irlandeses, mas ali, no porão enfumaçado, tudo se dissolvia no ritmo do jazz. Era uma revolução silenciosa, impulsionada pela proibição, que, ironicamente, forçava as pessoas a se unirem nas sombras. Tony, terminando a conversa com Gino, decidiu ficar um pouco. Ele pediu um uísque puro, sentando-se em um canto escuro. Para observar, sua mente estava em Capone, na reunião marcada para o dia seguinte. Ele sabia que Chicago fervilhava com mais de 500 assassinatos por ano, muitos deles ordenados por homens como seu chefe. O império de 60 milhões de dólares anuais era construído sobre licor contrabandeado, apostas e prostituição, e Tony era uma engrenagem dessa máquina. Mas ver Maria dançar o lembrava de uma vida antes do crime, quando ele era apenas um garoto sonhando com os heróis do beisebol. Maria, suada e rindo, parou para beber água. Rosie a acompanhou até o bar, pedindo mais gin. "Você é natural nisso, menina", elogiou Rosie. "Vem comigo amanhã, tem um cinema novo abrindo, com um filme do Valentino. As garotas vão enlouquecer." Maria hesitou. Ela amava os cinemas. Aqueles palácios de sonhos onde estrelas como Rudolph Valentino e Charlie Chaplin transportavam o público para mundos distantes. Os movie palaces, com suas decorações opulentas, eram um refúgio para os trabalhadores como ela, que pagavam alguns centavos para escapar da realidade. "Talvez", respondeu Maria, excitada com a ideia. Enquanto conversavam, Ed se aproximou. "Eu ouvi no rádio sobre a luta do Dempsey", disse ele, tentando se juntar à conversa. 70 mil pessoas no estádio. Jack Dempsey é imbatível. Rosie riu. "Esportes são bons, mas nada bate o cinema. Buster Keaton me faz rir até doer." Maria sorriu, pensando no rádio em casa, aquela caixa mágica que trazia o mundo para dentro da sala. No início dos anos 20, os rádios de cristal haviam revolucionado tudo, transmitindo música, notícias e esportes para milhões. Sua família se reunia para ouvir jogos de beisebol torcendo por Babe Ruth, que mudara o esporte com seus home runs poderosos. Tony, ouvindo fragmentos da conversa, sentiu uma nostalgia. Ele se lembrava de escutar rádio em um bar antes da proibição, apostando em lutas de boxe. Agora, com a lei seca, até os esportes eram afetados, com apostas ilegais correndo soltas. Ele se levantou, aproximando-se do grupo sem ser notado. Quando Maria virou, eles estavam frente a frente. "Boa dança", disse ele,
com um sorriso torto. Maria corou surpresa. Obrigada. Você não dança? Tony balançou a cabeça. Não é meu estilo. Mas você parece se divertir. Clara Lang, um olhar de aviso. Mas Maria ignorou. Eles conversaram brevemente. Tony contando sobre sua infância em Chicago, omitindo as partes sombrias. Ele mencionou as modas estranhas da época, como sentar em mastros de bandeira por dias, ou maratonas de dança que duravam horas. As pessoas estão inquietas depois da guerra, disse ele. Precisam de algo para preencher o vazio. Maria assentiu, fascinada. Ela ouvia sobre essas manias nas revistas menos competições de palavras cruzadas, acrobácias ariscodas, reflexos de uma geração buscando adrenalina. Rose, percebendo a química, piscou para Maria. Cuidado, menina. Ele é perigoso. Mas Maria não conseguia parar. Tony a convidava para dançar, e ela aceitava, sentindo o coração acelerar. Seus movimentos eram desajeitados, mas havia uma conexão. Enquanto giravam o speakeasy, parecia desaparecer, deixando apenas a música e eles dois. Mas a realidade não demorou a voltar. Um homem entrou correndo, ofegante, e se dirigiu a Gino. Problemas no armazém. Os O'Banian atacaram. Gino empalideceu, e Tony se afastou de Maria, o rosto endurecendo. Ele sabia que a noite de diversão acabara. Maria o viu partir, uma sombra de preocupação cruzando seu rosto, perguntando-se o que viria a seguir. A notícia do ataque ao armazém caiu como uma bomba no speakeasy. Gino largou o copo que limpava, e o som do vidro se quebrando ecoou no salão, misturando-se ao jazz que ainda tocava. Tony, já de pé, agarrou o mensageiro pelo braço. O que aconteceu exatamente? Perguntou, a voz baixa mais urgente. O homem, ofegante, explicou. Eles invadiram o depósito em Cicero, levaram metade do licor e deixaram 2 caras feridos. Tony praguejou baixinho, sabendo que isso significava guerra aberta com os O'Banian. Ele olhou para Maria, que o observava do outro lado do salão, e sentiu uma relutância em partir. Mas o dever chamava, e em Chicago, hesitar podia ser fatal. Maria viu Tony se afastar rapidamente, saindo pela porta dos fundos sem um adeus. Rose, ao seu lado, comentou: melhor não se apegar a tipos como ele. Menina, eles vivem no fio da navalha. Maria sentiu, mas seu coração ainda batia acelerado da dança que compartilharam. Clara e Eddie se aproximaram, o clima de diversão agora contaminado pela tensão. O que foi isso? Perguntou Eddie, olhando para Gino que parecia embelecido. 10 anos em minutos. Clara deu de ombros. Problemas com as gangues? Sempre tem. Maria sentiu um calafrio. A noite, que começara como uma aventura inocente, revelava camadas de perigo que ela mal compreendia, enquanto o speakeasy tentava retomar o ritmo. Com a banda tocando uma melodia mais suave para acalmar os ânimos, Maria pensou nos eventos da década. Os loucos anos 20 não eram só jazz e flappers, eram também uma era de mudança violenta. A lei seca, destinada a moralizar a sociedade, havia criado um império subterrâneo, onde homens como Al Capone reinavam. Maria se lembrava das histórias que ouvia no trabalho, sobre como Nova York tinha 30.000 speakeasies, e Chicago não ficava atrás, com milhares de bares clandestinos alimentando a corrupção. Ela olhou para Rose, que fumava casualmente, e perguntou: você não tem medo disso tudo? Rose riu, exalando fumaça. Medo? Querida, medo é o que nos mantém vivas, mas parar de viver por causa dele? Nunca. Ela contou sobre suas noites no Harlem, onde o jazz de Louis Armstrong e Duke Ellington misturava raças e classes, quebrando barreiras que a sociedade erguia. Os speakeasies são o coração da revolução, disse ela. Homens e mulheres bebendo juntos, brancos e negros dançando. Isso é o que assusta os velhos. Maria pensou em sua mãe, que via as flappers como pecadoras, com seus vestidos curtos e maquiagem ousada. Mas ali, dançando o yushimi, Maria se sentia empoderada, parte de algo maior. Eddie, tentando aliviar o clima, sugeriu uma rodada de drinks. Luigi serviu o gin caseiro, e Maria tomou um gole, ignorando o gosto químico. Ela não sabia que entre 1920 e 1925, milhares haviam morrido por envenenamento alcoólico, vítimas do licor tóxico que a proibição forçava. As noites que não esquecemos, brindou Eddie, e o grupo riu, mas o riso era forçado. Maria olhou para a banda, onde Jimmy limpava o trompete. Ele era um dos muitos músicos negros que encontravam no jazz uma forma de expressão.
mesmo em uma era de segregação. Enquanto conversavam, Maria perguntou a Rose sobre as modas da época. Por que as pessoas fazem coisas malucas, como sentar em mastros por dias? Indagou, recordando histórias de fades bizarros. Rose sorriu. Depois da guerra, as pessoas estão inquietas. Precisam de emoção. Danças maratônicas, competições de palavras cruzadas, acrobacias. É tudo para sentir que estão vivas. Maria assentiu, pensando nos esportes que Eddie amava. Babe Ruth, com seus 59 home runs em 1921, transformara o beisebol em um espetáculo nacional, atraindo multidões. E o boxe, com Jack Dempsey enchendo estádios com 70 mil espectadores, era outro escape para a geração pesgueira. Fora do speakeasy, Tony corria pelas ruas de Cicero, o coração pesado. Ele encontrou Frank e Sal em um carro escondido. O motor já ligado. Vamos ao chefe, disse Frank acelerando. As ruas passavam borradas, com luzes de neon de lojas e cinemas piscando. Tony pensou em Maria, em como ela dançava sem preocupações, e sentiu inveja. Sua vida era ditada por Capone, cujo império de 60 milhões de dólares anuais rivalizava com indústrias legais, mas o preço era alto. Chicago via mais de 500 assassinatos por ano, muitos ligados às guerras de gangues. No speakeasy, o clima melhorava aos poucos. Rose puxou Maria de volta à pista, ensinando mais passos do Charleston. Volcatem, que soltar, menina. Esquece o mundo lá fora. Maria tentou, mas sua mente estava em Tony. O que ele fazia para Capone? Por que arriscava tanto? Clara, dançando com Eddie, sussurrou. Ele é bonito, mas perigoso. Fica longe. Maria ignorou, perdida na música. O jazz, com sua improvisação, espelhava a era. Caótico, vibrante, imprevisível. Gino, atrás do bar, planejava sua próxima jogada. Ele precisava pagar o Zobanian ou enfrentar consequências. Ele pensou em pedir mais proteção a Capone, mas isso significaria mais dívidas. Chicago era uma cidade de alianças frágeis, onde um erro podia levar à ruína. Ele olhou para Maria e seu grupo, invejando sua juventude. Eles representavam a nova geração, atraída pelo glamour sem ver as sombras. Maria, cansada mas animada, aceitou o convite de Rose para o cinema. No dia seguinte, vamos ver o novo do Harold Lloyd Suggery Rose. Ele é hilário, pendurado em relógios gigantes. Maria riu, imaginando os palácios de cinema, com suas orquestras e luxo, um refúgio para sonhadores. O rádio, outro milagre, trazia esses mundos para a caça, com transmissões que uniam o país. Mas a noite ainda tinha surpresas. Um homem entrou, sussurrando algo a Jimmy O. O músico assentiu e anunciou uma pausa. Problemas na rua, murmurou ele para o grupo. Maria sentiu o medo voltar. Seriam os policiais? Ou pior, as gangues? Rose, calma, disse. Fiquem juntos. Isso passa. Mas Maria não estava tão certa. Ela pensou em ir embora, mas a curiosidade a segurava. Enquanto esperavam, Eddie contou sobre o rádio. Eu ouvi uma transmissão de Nova York ontem. Música, vivo, como se estivessem aqui. Maria sorriu, mas sua mente estava na rua, onde Tony enfrentava o desconhecido. A era dos anos 20 era assim, um misto de inovação e caos, onde o rádio conectava, mas as gangues dividiam. O homem voltou, aliviado. Falso alarme, só uns bêbados brigando. O salão relaxou, e a banda recomeçou. Maria dançou mais, mas o cansaço batia. Ela se despediu de Rose e Eddie, prometendo se encontrar no cinema. Clara acompanhou até a porta IAS do Acero, para a noite fria de Chicago, onde as luzes escondiam perigos. Em casa, Maria deitou, a mente girando com imagens da noite. Jazz, dança, Tony menos tudo misturado. Ela adormeceu, sonhando com o amanhã, sem saber que o ataque ao armazém levaria a eventos que mudariam tudo. As ruas de Cicero estavam silenciosas quando Maria e Clara saíram do speakeasy. O ar frio da noite cortando como uma lâmina. Maria ajustou o casaco, sentindo o peso da exaustão misturado à empolgação residual da dança. Que noite, hein? Disse Clara, acendendo um cigarro com mãos trêmulas. Maria sentiu, mas sua mente estava em Tony, no jeito como ele partira apressado, após a notícia do ataque. Ela se perguntava o que aquilo significava, se ele estaria em perigo. Chicago era uma cidade de sombras, onde a diversão noturna se entrelaçava com a violência das gangues. E Maria, pela primeira vez, sentiu o puxão desse mundo,
Elas caminharam em silêncio por alguns quarteirões, as luzes dos postes projetando sombras longas no asfalto. Maria pensava em Rose, na promessa de irem ao cinema no dia seguinte. Os palácios de cinema eram um oásis para ela, lugares onde estrelas como Buster Keaton e Harold Lloyd faziam o público rir de acrobacias impossíveis. Pendurados em relógios gigantes ou correndo de perigos cômicos, era um escape da rotina, da fábrica onde o barulho das máquinas e o cheiro de óleo a sufocavam diariamente. "Você acha que a Rose é séria sobre o cinema?" perguntou Maria, quebrando o silêncio. Clara Reed, ela é imprevisível, mas se disse que vai. Flappers, como ela vive em um momento. Em casa, Maria subiu as escadas devagar, evitando os degraus que rangiam para não acordar a mãe. O quarto pequeno, com sua cama simples e o espelho rachado, parecia ainda mais confinante após a vastidão do speakeasy. Ela seidaitu, o corpo doendo dos passos de dança, mas o sono não veio fácil. Imagens da noite rodopiavam em sua mente. O jazz vibrante de Jimmy, os movimentos ousados de Rosé, o olhar intenso de Tony. Ela se perguntava sobre a vida dele, trabalhando para Al Capone, um nome que ecoava como uma lenda sombria em Chicago. Capone controlava um império que movimentava 60 milhões de dólares por ano, rivalizando com empresas legítimas, mas construído sobre licor ilegal, apostas e prostituição. Enquanto Maria virava na cama, Tony chegava ao esconderijo de Capone, uma casa discreta nos arredores de Cicero. O ar estava pesado com um cheiro de charutos e tensão. Frank e Sal o esperavam, e juntos entraram na sala onde Al Capone, com seu terno impecável e cicatriz no rosto, presidia uma mesa rodeada de homens leais. "Sente-se, Tony", disse Capone, com uma voz que misturava cordialidade e ameaça. Tony obedeceu, sentindo o peso dos olhares. O chefe explicou o ataque. Os O'Banion, gangue irlandesa rival, haviam invadido o armazém, roubando licor e ferindo guardas. "Isso não fica assim", declarou Capone, batendo na mesa. "Vamos mandar um recado que eles não esqueçam." Tony ouviu em silêncio, sabendo que mandar um recado significava violência. Chicago registrava mais de 500 assassinatos por ano, muitos deles frutos dessas guerras territoriais. Ele pensou em Maria, em como ela dançava sem saber dos perigos que ele enfrentava. Capone distribuiu ordens. Tony ficaria responsável por reforçar a proteção nos speakeasies de Cicero, incluindo o de Gino. "E se os O'Banion voltarem?" perguntou Tony, cauteloso. Capone sorriu friamente. "Entwall, você cuida deles." Tony assentiu, mas por dentro sentia o conflito crescer. Ele entrara no crime por necessidade, para escapar da pobreza, mas agora via o custo. Noites sem fim de risco. Lealdade que prendia como correntes. De volta à cama, Maria finalmente adormeceu, sonhando com o cinema. No sonho, ela via Rudolph Valentino na tela, dançando um tango apaixonado, mas o rosto dele se transformava no pau de Tony. Acordou com o sol da manhã filtrando pela janela, o som da mãe na cozinha preparando café. Maria se levantou, o corpo dolorido, mas com uma determinação nova. Ela iria ao cinema com Rose, viveria um pouco mais daquela liberdade que provara na noite anterior. Na fábrica, durante o dia, datilografava cartas mecânicas, mas sua mente vagava para o jazz, para as flappers com seus vestidos curtos e cabelos bab. Símbolos de uma era onde as mulheres desafiavam normas antigas. O dia passou devagar, o barulho das máquinas ecoando como um lembrete da rotina. No almoço, Maria conversou com colegas sobre as modas da época. Maratonas de dança que duravam dias, competições de sentar em mastros de bandeira, quebra-cabeças de palavras cruzadas que enlouqueciam o país. "É como se todo mundo estivesse procurando algo para preencher o vazio após a guerra", disse uma amiga. Maria assentiu, pensando no rádio em casa, que trazia transmissões de jogos de beisebol. Babe Ruth, com seus 59 home runs em 1921, era um herói que mudava o esporte, atraindo multidões e transformando o beisebol em poder e espetáculo. À tarde, Maria encontrou Rose em frente ao cinema, um palácio, ornamentado com luzes brilhantes e cartazes de estrelas. Rose usava um chapéu cloche e um vestido verde esmeralda, fumando casualmente. "Pronta para ir, menina?" perguntou ela, comprando ingressos. Dentro, o salão era luxuoso, com poltronas vermelhas e uma orquestra tocando antes do filme. Elas assistiram a um curta de Charlie Chaplin,
rindo das trapalhadas do vagabundo, seguido de um filme de Harold Lloyd, onde ele escalava edifícios em acrobacias de tirar o fôlego. Maria se perdeu nas imagens, esquecendo por um momento os perigos de Chicago. Após o filme, Rose sugeriu um café em um speakeasy diurno, disfarçado de loja de doces. Lá, bebendo gin disfarçado em xícaras de chá, Rose falou sobre a revolução social. As Flappers não são só moda, disse ela. É sobre independência. Votamos agora, dirigimos, fumamos, o jazz nos une a todos. Maria pensou nos músicos negros como Louis Armstrong, cujas notas improvisadas quebravam barreiras raciais. Mas a conversa foi interrompida por um jornal na mesa. Manchetes sobre outro tiroteio em Chicago, ligado às gangues. Tony, enquanto isso, passava o dia, reforçando seguranças. Ele visitou Gino, que parecia exausto. Os O'Banian não vão parar, disse Gino. Tony prometeu proteção, mas sabia que a tensão crescia. À noite ele planejava uma retaliação, mas sua mente voltava a Maria. Ele a vira dançando, e algo nela o fazia questionar sua vida. Maria voltou para casa ao entardecer, animada com o dia. Mas Scheger encontrou a mãe preocupada, lendo o jornal sobre a violência crescente. Fique em casa, Maria, avisou ela. Maria assentiu, mas planejava sair novamente. A era dos anos 20 a chamava, com sua mistura de glamour e risco. Naquela noite, Maria sonhou com Tony novamente, mas o sonho terminava em tiros. Acordou suada, sabendo que o mundo que descobrira não era só diversão. No dia seguinte, ela decidiria se continuaria explorando ou voltaria à segurança da rotina. Mas Chicago tinha outros planos. Os dias seguintes passaram como um borrão. Para Maria, uma mistura de rotina diária e ecos da noite no speakeasy. Ela acordava cedo, o sol mal despontando no horizonte de Cicero, e seguia para a fábrica onde datilografava pilhas de documentos sobre peças de automóveis. O barulho das máquinas, o cheiro de tinta e metal, tudo parecia mais opressivo agora. Depois de provar a liberdade do jazz e da dança, sua mãe, ocupada com as tarefas da casa, notava a distração da filha, mas atribuía ao cansaço. Você precisa dormir mais, Maria, dizia ela, enquanto preparava o jantar simples de macarrão e molho. Maria assentia, mas sua mente vagava para Tony, para Rose, para o mundo vibrante que descobrira. Na fábrica, durante as pausas, Maria conversava com as colegas sobre as novidades da cidade. Elas falavam dos cinemas, dos novos filmes que chegavam, como os de Buster Keaton, com suas comédias físicas que faziam todo mundo rir. Eu vi onde ele fica pendurado em um relógio gigante, contava uma amiga, e Maria sorria, lembrando da tarde com Rose. Mas as conversas, inevitavelmente, derivavam para os perigos de Chicago, as manchetes dos jornais sobre tiroteios e gangues. Ouvi que os O'Banian atacaram o armazém, sussurrou uma colega, e Maria sentiu um aperto no peito, pensando em Tony e no que ele poderia estar envolvido. Tony, por sua vez, vivia dias intensos. Após a reunião com Al Capone, ele fora designado para patrulhar os speakeasies de Cicero, garantindo que a proteção fosse mantida. Ele se encontrava com Gino diariamente, reforçando as portas e treinando os bartenders para situações. Damon, os irlandeses não vão parar, avisava Tony, com o tom endurecido pela experiência. Gino assentia, exausto, sabendo que seu bar era apenas um peão no jogo maior das gangues. Tony pensava em Maria com frequência, no breve momento em que dançaram, e se perguntava se ela entendia os riscos. Ele crescera nas ruas pobres, onde o crime era o único caminho para cima, mas agora via o preço. Amigos perdidos em tiroteios, noites sem sono. Rosie, sempre imprevisível, mandou uma mensagem para Maria através de Clara, um convite para outra noite de dança, desta vez em um clube maior no centro de Chicago. Vai ser épico, com uma banda de verdade, dizia o Bill Heath. Maria hesitou, mas a curiosidade venceu. Ela disse à mãe que passaria a noite com Clara, uma meia-verdade que pesava em sua consciência. Naquela noite, vestida com o mesmo vestido curto, ela encontrou Rose e Clara na entrada de um prédio aparentemente comum, que escondia um speakeasy luxuoso no subsolo. O ar estava carregado de perfume e cigarro. E a banda, com Duke Ellington, no piano, tocava melodias que faziam o corpo se mover sozinho. Maria dançou como nunca, os passos do Charleston vindo mais naturais agora. Rosie a apresentava a amigos, flappers e músicos que contavam histórias do Harlem, onde o jazz nascia. Louis Armstrong é um gênio,
dizia um trompetista, imitando as notas altas. Maria ria, bebendo gin com moderação, ciente dos perigos do licor tóxico que matara milhares. Nos anos iniciais da proibição, entre 1920 e 1925, as mortes por envenenamento haviam disparado, uma ironia cruel da lei que visava proteger. Enquanto dançava, Maria viu Tony entrar, seus olhos encontrando os dela imediatamente. Ele parecia cansado, mas sorriu ao se aproximar. Não esperava te ver aqui, disse ele, puxando-a para uma dança lenta. Maria sentiu o calor de seu corpo, o cheiro de colônia, misturado a cigarro. Eles conversaram sobre a cidade, Tony omitindo os detalhes sombrios de seu trabalho. El Falou, dos esportes, de como Babe Ruth revolucionara o beisebol com seus home runs, atraindo multidões recordes. 59 em 1921, contava ele, com entusiasmo genuíno. Maria mencionou o rádio, como sua família ouvia lutas de boxe, com Jack Dempsey enchendo estádios de 70 mil pessoas. Mas a conversa foi interrompida por um burburinho no salão. Um homem entrou correndo, sussurrando algo ao gerente. Tony tensionou, soltando Maria gentilmente. Fique aqui, disse ele, dirigindo-se ao fundo do bar. Maria sentiu o medo voltar, o mesmo da primeira noite. Rosie, ao seu lado, comentou casualmente. Sempre tem drama nesses lugares. Faz parte do charme. Mas Maria não via charme na violência que pairava sobre Chicago. Com mais de 500 assassinatos por ano, ligados às gangues, Tony descobriu que era um aviso. Os O'Banian planejavam um ataque a um carregamento de licor de Capone. Ele reuniu alguns homens, saindo rapidamente para interceptar. Nas ruas, o carro acelerava, Tony segurando uma pistola no colo. Ele pensava em Maria, no risco de pôr Declar, antes mesmo de conhecê-la melhor. A era dos anos 20 era assim, glamour e perigo entrelaçados, onde a busca por diversão podia terminar em tragédia. De volta ao speakeasy, Maria tentava se distrair com a dança, mas a preocupação com Tony a consumia. Clara notou e tentou animá-la com histórias de fads bizarros, como competições de dança maratônica que duravam dias, ou sentar em mastros por horas. As pessoas estão loucas depois da guerra, ria Clara. Maria sorria, mas sua mente estava nas ruas, onde Tony enfrentava o desconhecido. Horas depois, Tony voltou, ileso mas abatido. Ele encontrou Maria no bar, e eles conversaram em um canto quieto. É perigoso, Maria. Talvez você deva ficar longe, avisou ele. Mas ela balançou a cabeça. Eu quero entender. Tony contou um pouco de sua vida, de como entrara no crime por falta de opções, mas sonhava com algo mais. Eles dançaram novamente, o jazz os unindo em um momento de paz frágil. A noite terminou com Maria voltando para casa, o coração dividido. Ela se deitava pensando na revolução social que Rose representava, nas flappers que desafiavam gêneros e expectativas. Mas o perigo era real, e Maria se perguntava quanto tempo duraria aquela dança com o destino. No dia seguinte, as manchetes explodiam. Um tiroteio entre gangues, com vítimas. Maria leu, temendo por Tony. Ela decidiu procurá-lo. Mas Chicago, com suas contradições, a levaria a uma encruzilhada. O amanhecer em Cicero trouxe um céu cinzento, com nuvens pesadas que pareciam refletir o peso que Maria sentia ao acordar. O jornal na mesa da cozinha, com manchetes gritando sobre o tiroteio entre gangues na noite anterior, confirmava seus piores medos. 3 homens mortos, vários feridos, e o nome de Al Capone aparecia em letras menores, como uma sombra inevitável. Maria leu cada linha, o coração apertado, procurando qualquer pista sobre Tony. Ela não sabia se ele estava entre os feridos ou se escapara, mas a incerteza a corroía. Sua mãe, mexendo uma panela de café, notou seu silêncio. "Voca est estranha, Maria. O que está acontecendo?" perguntou, com um tom que misturava preocupação e desconfiança. Maria murmurou uma desculpa, dizendo que não dormira bem, e saiu apressada para a fábrica, determinada a encontrar respostas. Na fábrica, o barulho das máquinas parecia mais ensurdecedor, como se tentasse afogar seus pensamentos. Durante almoço, Maria perguntou a uma colega se ouvira algo sobre o tiroteio. "Foi no West Side", respondeu a mulher, mastigando um sanduíche. Os O'Banian contra os homens de Capone. Sempre a mesma história. Maria sentiu um nó no estômago. Ela pensava em Tony, em sua confissão de que queria uma vida diferente, mas estava preso ao crime. Chicago, com seus mais de 500 assassinatos anuais, era uma armadilha para homens como ele, onde a lealdade a chefes como Capone
Era tanto uma salvação quanto uma sentença. Naquela tarde, Maria tomou uma decisão impulsiva. Depois do expediente, em vez de ir para casa, ela foi ao Speakeasy de Gino, onde tudo começara. O lugar estava diferente durante o dia, com as cortinas fechadas e um silêncio que contrastava com a energia da noite. Gino varria o chão, o rosto marcado por olheiras. Maria, o que você quer aqui? Perguntou, surpreso. Ela hesitou, mas perguntou diretamente. Você viu o Tony? Ele está bem? Gino suspirou. Lagondo of us. Ele está vivo. Se é o que quer saber, mas está metido em problemas grandes. Melhor você ficar longe. Maria insistiu. E Gino, relutante, deu uma pista. Ele costuma passar no café da esquina da Franklin Street à noite. Mas menina, não se envolva. Esse mundo não... Prov. Maria agradeceu e saiu, a mente girando. Ela pensava em Rose, na revolução das Flappers, na liberdade que sentia ao dançar o Charleston ou ouvir jazz, mas também pensava no preço daquela liberdade. O licor envenenado que matara milhares entre 1920 e 1925. Os tiroteios que manchavam as ruas, a corrupção que alimentava os 30.000 speakeasies de Nova York e os milhares em Chicago. À noite, Maria foi ao café na Franklin Street, um lugar modesto com mesas de madeira e o cheiro de café misturado. Tony estava lá, sentado em um canto, com um copo intocado à sua frente. Ele parecia exausto, uma nova cicatriz pequena na testa. Quando viu Maria, seus olhos se suavizaram, mas ele franziu a testa. O que você está fazendo aqui? Perguntou, com um tom que misturava surpresa e preocupação. Maria sentou-se sem ser convidada. Eu precisava saber se você estava bem. Li sobre o tiroteio. Tony olhou para o lado, como se as palavras fossem pesadas demais. Ele contou, em voz baixa, que estivera no confronto. Perdemos 2 homens. Eu escapei por pouco. Ele falou do Império de Capone, 60 milhões de dólares por ano construídos. Sobre violência e de como ele sonhava em sair, mas não sabia como. Maria ouviu, sentindo uma mistura de compaixão e medo. Ela pensava nas histórias de Rose, de como o jazz unia pessoas, e nos heróis, como Babe Ruth, que transformara o beisebol com 59 home runs, ou o Jack Dempsey, que atraía 70.000 pessoas a lutas de boxe. Mas ali, com Tony, ela via o outro lado da era, onde a busca por diversão era uma dança com a morte. Você não precisa viver assim, disse Maria, com uma coragem que não sabia que tinha. Tony sorriu, triste. Você é diferente, Maria. Mas esse mundo não solta fácil. Ele falou dos cinemas, onde escapava às vezes, assistindo Charlie Chaplin ou Rudolph Valentino, sonhando com uma vida simples. Maria mencionou sua tarde com Rose, rindo das acrobacias de Harold Lloyd. Por um momento, eles eram apenas 2 jovens, conectados por sonhos que Chicago parecia esmagar. Mas a conversa foi interrompida por Frank, que entrou no café com urgência. Tony, o chefe quer você agora. Problemas no armazém de novo. Tony se levantou, hesitante, olhando para Maria. Volte para casa, Maria, e fique lá. Ele saiu, deixando-a sozinha com o café esfriando. Maria voltou para casa, a mente em turbilhão. Ela pensava na revolução dos anos 20, no rádio que unia o país com música e notícias, nas flappers que desafiavam normas, no jazz que quebrava barreiras. Mas também pensava na violência, na corrupção, no preço que todos pagavam. Dias depois, Maria encontrou Rose novamente no cinema. Elas riram juntas, mas Maria sentia uma mudança. Ela decidira não voltar ao Speakeasy por um tempo, escolhendo a segurança da rotina. Tony, ela soube por Clara, sobreviver a outro confronto, mas se afastara desse cero. Maria guardou as memórias daquelas noites, do jazz, das danças, de Tony, como um lembrete de uma era que era ao mesmo tempo brilhante e sombria. Chicago continuou a pulsar, com seus speakeasies, cinemas e rádios, uma cidade de contradições onde a busca por diversão moldava vidas e destinos. Maria, agora mais sábia, sabia que os loucos anos 20 eram mais que festas. Era uma revolução, com suas glórias e cicatrizes. E enquanto você reflete sobre essa história, compartilhe nos comentários suas próprias experiências com tempos de mudança. De onde você está assistindo? Inscreva-se, curta e junte-se a nós para mais histórias que capturam o coração de uma era.